Bom dia, mais uma vez, começando aqui o Pitch Invest, né, o podcast das startups. A gente sempre vai trazer aqui convidados magníficos, né, voltados para esse mercado de startups, investidores e tudo mais. E hoje eu faço uma seguinte reflexão, né? Todo mundo que tem uma startup tem uma ideia, surgiu ali, buscou uma ideia, vou colocar em prática essa ideia. Como? Vou pesquisar alguma empresa para validar, fazer as pesquisas de mercado, fazer toda a metodologia, segue ali uma TXM, por exemplo, faz a metodologia, faz a pesquisa de mercado, faz as validações, vai para o público, pergunta, cara, o que tu achou, gostou? Aí depois tu contrata ali uma software house, por exemplo, a Devinova, depois tu patenteia a tua marca, registra a tua marca, coloca em prática o teu site, a tua plataforma, o teu serviço, e agora eu vou para o mercado. Cadê meus clientes agora? Cadê o pessoal? Onde é que ele está? Onde é que ele vive? O que ele come? O que ele faz? Então, assim, como é que eu faço essa venda para esse cliente? Tem algumas pessoas que começam ali, vou fazer alguns atendimentos, vou ligar para algumas empresas, vou fazer minha lista de empresas, vou ligar ali para elas agora, e agora vou vender a minha ideia. Mas será que é isso que ele está buscando? Será que aquele cliente que você está entrando em contato, ele está buscando? Então, o que é essa venda que você está fazendo? É uma venda tradicional, né? Simplesmente chega lá, aquele vendedor de porta mesmo, né? de loja, que é o cliente está chegando e está querendo aquele produto, já um tênis, por exemplo, ou é uma coisa que você precisa de uma especializaçãozinha a mais, uma pesquisa a mais. Então, hoje eu trago aqui um cara que é especialista em venda consultiva, que é o Diego Paludo. Diego, muito obrigado, cara, por tu aceitar, né, o convite aqui para a gente falar desse tema tão importante para esse mundo, principalmente assim, de startups, que são pessoas que estão com ideias brilhantes, colocam no mercado, mas depois cadê a venda? Cadê o dinheiro no bolso? Exatamente. Está gastando, está investindo, está colocando, está fazendo divulgação, está vindo nos podcasts divulgar um negócio, mas cadê a venda? Então, assim, cara, obrigado mesmo por trazer esse conteúdo para a gente aqui, vai ser riquíssimo mesmo para todas as startups que estão assistindo aí também. Eu agradeço o convite, agradeço a todo mundo que está assistindo. Falar de vendas é sempre um prazer, né? E é o que eu mais gosto de fazer. E principalmente quando a gente fala para um público de startup. Né? Eu comentei contigo em off agora que eu tinha feito uma palestra uma vez para um grupo de startups e você descobre um cenário tão bacana, tão fantástico, cheio de ideias inovadoras e de tantas soluções, né? Sai de dentro de uma startup. Mas realmente, se você não tem um processo de vendas, né? Processo de atendimento, negociação e venda, acaba frustrando, né? Porque você pensa, cara, minha ideia é fantástica, como que não vende, como que não dá certo? E infelizmente algumas empresas acabam ficando pelo caminho, por conta de não ter um processo de vendas. E aí a pessoa já começa ali, vou contratar já um vendedor, mas sem ter uma metodologia. Isso no teu ramo de conhecimento, né, de profissionalismo, de experiência que tu tens, é muito comum de as empresas fazerem, no caso, já contrata ali, mas, olha, vende aí meu produto. Não só na startup, hoje, de modo geral, o pessoal pode estar assistindo, o cara tem uma empresa de qualquer que seja o ramo, é muito mais fácil, né, à vista do dono, contratar um vendedor já do mercado. Só que ele não percebe que esse vendedor, principalmente, não tem a cultura dele. Ele não sonha como ele, nem com o que ele sonha. Porque ele vem do mercado, ele tem outros sonhos, ele tem outros parâmetros. Ele traz os vícios. Mas é que lá onde eu trabalhava eu poderia dar 10% de desconto, lá onde eu trabalhava funcionava assim, lá onde eu trabalhava... E isso pode ser trágico, principalmente para quem tem uma pequena empresa e que vai depender 100% desta figura, desse vendedor. Porque ele vai ficar com um poder de barganha ali, né, também, né? Você está na mão dele. Pois é. Você está na mão dele. E se ele quiser simplesmente sair da tua empresa, ele leva ali a carteira de clientes e agora, o que tu faz? Exatamente. Esse é um outro ponto que as empresas esquecem, é que por mais que você blinde ou tente blindar, o cliente é do vendedor, tá? A gente agora vê aí muitos CRMs que estão tentando blindar isso. Por exemplo, até um tempo atrás, ninguém se preocupava com os contatos do WhatsApp do vendedor. O WhatsApp era do vendedor, quando ele ia embora ele levava as conversas. Agora eu vejo vários aplicativos aí que fazem esse CRM. Mas
Se eu estou falando de venda relacional, é uma venda de relação. Relação com quem? Com o vendedor. Então, o vendedor, ele tem o poder de arrastar com ele um determinado volume de clientes. É claro que se ele for para uma empresa que não atende aquele tipo de ramo, que não tem o produto que o cliente precisa, ele também perde o cliente, tá? Mas dá um impacto, sim, quando você perde um vendedor que leva com ele alguns contatos. Assim como ele trouxe para você para resolver o seu problema, ele também leva. E eu já vi, cara, casos de pessoas assim, de uma funcionária de uma empresa, ela viu que a empresa lá estava faturando legal, ela era vendedora, e ela tinha uma rede de clientes muito grande. E ela disse, vou abrir uma empresa para mim também. Abriu o mesmo segmento. Ela abriu o mesmo segmento, só que ela era só vendedora. Ela esqueceu todas as outras partes. Ela estava levando todos os clientes. Claro, não deu certo a empresa dela, porque faltou toda a outra estrutura, mas assim... Atrapalhou. A outra empresa lá e começou, olha, eu já saí, meus produtos são mais baratos, isso e aquilo. Tal. Então, assim, o pessoal confiava nela, queria comprar com ela. Então, assim, esse é um risco, de fato, né, que as empresas, startups, principalmente, que está nesse processo inicial, que não tem dinheiro para nada, né, Paludo? Está ali buscando patrocínio, está buscando investidores, está buscando realmente pessoas que possam contribuir, não tem dinheiro no caixa. Essa é a verdade. E aí chega uma dessa e leva o cliente. Numa situação dessa, o que a pessoa tem que fazer para evitar de ter problemas nesse sentido? Ele é o seu próprio vendedor? Exatamente. O que eu vejo é que quando a pessoa vai montar uma startup, até eu estou agora envolvido numa startup de tecnologia também, eu e mais 3 amigos, né? Qual que é o nome? A gente está montando uma startup de inteligência artificial, né? Está criando aí um produto. E o que a gente pensa? A gente percebe que o cara que cria startup, ele perde bastante. Perder tempo não é a palavra, né? É ganhar tempo. Mas ele investe, digamos assim, bastante tempo em criar o nome, em criar o fluxo, em criar o produto, em ter a linha de produção do produto, ou criar a plataforma, tudo. Só que ele esquece que o processo de vendas, que é o mais importante, que é o que vai captar dinheiro para dentro da startup, ele deixa por último. E ele não se preocupa, né? E aí, quando chega nessa hora, é a hora que bate o desespero. Ou ele vai para o mercado sem estar preparado, só com um sonho na cabeça. Né? Eu tenho um sonho, eu vou vender esse sonho. Né? Ou ele contrata alguém na esperança que aquela pessoa vai salvar a vida dele, só que aquela pessoa também não tem a cultura e nem o sonho dele. Porque a empresa ainda não tem aquela visão formada, né? Nem sabe o que é. Nem sabe o que é ainda. Né? Então, a melhor forma que eu imagino é você olhar para quem é o seu cliente. O que você vai vender? Para quem? Quem é o seu cliente persona? Então, independente do tipo de startup que eu vou ter, mas para quem que eu quero vender? Qual é o perfil do cliente que vai comprar essa solução? Então, montar essa persona, montar esse cliente vai te ajudar a descobrir aonde que você vai encontrar ele, né? Porque cada perfil de cliente vai ter suas manias, seus hobbies, seus grupos de network. Né? Eu tenho que descobrir aonde que está esse meu cliente. E aí eu vou perceber, eu consigo atender esse cliente? Eu consigo me preparar para atender esse público? Se eu consigo fazer isso, eu sendo o dono da startup, é fantástico, porque é uma despesa a menos, certo? Com certeza. Então eu vou me preparar, eu vou treinar para fazer esse tipo de abordagem, esse tipo de apresentação para vender para esse cara. Só que se eu olhar assim, não, eu não consigo atender esse cliente, cara. Ele está num patamar, ele está num tipo de esfera que eu não alcanço, aí eu penso, então eu vou trazer alguém especialista nisso. Só que aí eu vou em busca de um cara que eu sei o que ele tem que fazer. Olha, eu quero que você consegue atender isso aqui? Como que você consegue? Qual que é teu tipo de contato? Qual que é teu network? Qual que é teu nível de esfera de contato? Então eu já tenho uma visão se vai dar certo ou não. Né? Já traz essa informação do vendedor também, é isso? Exatamente. Mas digamos que a pessoa ainda não tem condições, sabe, de abrir realmente. Eu vou colocar um exemplo meu mesmo. Vou treinar você mesmo. Tô com minha startup lá, não tenho condições nesse momento de colocar, porque a gente está em processo de validação, está em construção do site ainda, está na estruturação, estou na divulgação. O Pitch Invest em si é uma plataforma, uma ideia aqui também para divulgar as minhas ideias também. Então, assim, o investimento é esse, que está sendo feito agora. Mas eu não tenho condições agora de contratar. Então, eu tenho que ir na porta. Então, como é que eu faço? Eu startup de um modo geral, né? Como é que eu faço nesse momento? Como é que é essa lista que eu vou olhar? Por exemplo, a minha startup é de consultores, certo? E onde é que eu busco eles nesse sentido? Eu sempre gosto da opção de treinar, ou treinar a si mesmo, ou treinar alguém que está dentro do núcleo. Eu sempre prefiro
criar colaboradores. Eu acho que a maior... Se você olhar as grandes empresas do mercado, os grandes players, o maior ponto forte deles é a capacidade de criar colaboradores e treinar colaboradores. Então, quando eu volto lá para a startup, eu penso, cara, se eu conseguir treinar a mim mesmo, estar pronto para atender esse cliente, melhor. Né? Porque é uma despesa a menos. É igual quando você cria um Instagram. Você contrata de cara uma social media? Não dá, né? Você começa mexendo você mesmo, certo? Você só vai partir para esse ponto a hora que você já vê, não, agora eu já consigo ter essa despesa. Então você começa a mexer. E a venda é assim, você começa você treinar, você praticar. Então partiu daquele ponto de que eu sei quem é o meu cliente, né? Para quem que vai comprar essa ideia? Quem são os caras que vão brilhar o olho com essa solução? Beleza. Agora eu vejo como que eu me aproximo deles e crio o meu processo de vendas. Certo? O meu processo de vendas, a minha prospecção, depois a minha abordagem para esses caras, do meu jeito, com a minha cara, com a minha cultura, porque isso já é a cultura da tua empresa. E cada cliente de uma forma personalizada. Vai ter sempre. A ideia, ela é fantástica, mas ela deve ser contada em histórias diferentes. Né? A gente comentou aqui há pouco. Se eu pego um investidor ou um cliente pragmático e eu começar a contar muita história para ele, né? Se eu começar a contar muita história com o que fez, que eu chegasse aqui, acabou. Perdeu o interesse. Acabou a reunião. Se eu chegar aqui para ti e contar, olha, a Pitch Invest nasceu por uma necessidade, um sonho, o cara já começa a olhar no relógio, ele já começa a mexer no celular e ele já encerra a reunião, ele vai embora. Então esse tipo de cliente, claro, sempre que você conseguir informações dele antes de ter o contato visual com ele, melhor. Então, se você conseguir o Instagram dele, o LinkedIn dele, estudar esse cara e ter o máximo de informação possível dele, melhor, que você vai ter mais argumento no momento da abordagem. Mas se você percebeu que ele é esse cara que está sempre sem tempo, que domina a conversa, né, que está sempre colocando o ponto de vista dele na frente, ele provavelmente é um cara pragmático ou expressivo. O expressivo geralmente conta mais histórias dele, conta mais história da empresa dele, né, o sucesso que ele teve, porque ele gosta de contar, né? Ele quer contar o sucesso dele. O sucesso dele, né? Ele não quer muito ouvir o teu sucesso, né? Ele é só o detalhe ali que você precisa passar para ele. Aí o que acontece? Esse tipo de cliente, eu vou embarcar no trem dele. Toda vez que ele contar um sucesso dele, eu encaixo alguma coisa do meu. Olha que bacana, eu também comecei assim. E olha só, por que eu tô aqui hoje? Porque eu quero a tua ajuda, assim como você teve ajuda no passado e tal. Eu começo a ofertar para esse cara coisas que tem a ver com a história dele. E aí ele começa a ver valor na minha proposta. Porque identifica a minha história com a dele, o rapport. Ele começa a se identificar. Olha que bacana, que legal e tal. Então eu tenho que ser rápido, eu tenho que ser objetivo, mas eu tenho que ter a ver com o negócio dele. Outro perfil. Então, nesse momento, Paludo, por mais que a pessoa faça a pesquisa ali daquele cliente para onde ele vai apresentar a proposta dele, não ir com tanta expectativa também, né? Porque pode ser que ele pense, o cara lá, ele é pragmático. Chega lá, é expressivo. Então, assim, como é que a pessoa vai, né, fazer essa transição de comportamento na apresentação dele? Porque senão é uma venda quase que perdida já, né? Por exemplo, nas minhas análises de relatórios, quando eu mando para o cliente, eu faço duas formas. No início, eu coloco de forma bem objetiva. Tudo que eu encontrei de forma bem objetiva mesmo. Se a pessoa quiser mais detalhes, vai descendo. Que aí vai ter os detalhes, todas as informações, passo a passo. Então, nesse momento do meu relatório, eu estou conseguindo atender os dois clientes. Sim. Né? Que o objetivo só ler até o que interessa a ele, né? Exatamente. Então, se ele quiser saber mais, continua a leitura. Nesse sentido, numa venda, no caso, numa apresentação da venda, a gente consegue trabalhar dessa forma também e com um relatório, digamos assim, um roteiro pronto para uma pessoa pragmática e para uma pessoa mais expressiva. A gente, é aconselhável essa prática também, fazer? Eu, particularmente, não gosto de script. Porque o script deixa engessado. Né? Fica aquele negócio meio travado e daqui a pouco o cliente fala alguma coisa que não está no script e você se perdeu, né? Deixa eu procurar aqui, em qual página está. Você espelha assim, olha, isso aí não estava, não é desse jeito. Não é agora para falar sobre isso. Exatamente. O que eu gosto de fazer? Fazer perguntas. Né? Venda consultiva vem de consulta, vem de perguntar. Então, se eu estou me dispondo a fazer um atendimento consultivo, um atendimento relacional, faça perguntas. Antes de oferecer o que você tem, faça perguntas. Então, deixa claro para ele que você está ali e está muito grato por ele ter te recebido, por essa oportunidade de você conhecer a empresa dele, a pessoa dele, e aí você vai dando brechas para que ele conte a história dele.
Que eu falo para você assim, olha, Júlio, eu vim aqui, estou muito feliz de estar aqui, de você ter me recebido, de eu poder conhecer essa tua empresa, tua história. É a mesma coisa que eu falar assim, Júlio, me conta a tua história. Então, antes de eu oferecer, eu vou te ouvir. Porque quanto mais você falar, mais eu vou ter argumentos para definir se você é pragmático, expressivo, qual é o teu perfil, né? Enfim, a gente fala muito de pragmático, expressivo, porque é uma das ferramentas de análise comportamental. Você pode usar várias, né? Mas, deixando o Júlio falar, eu consigo perceber o que esse cara gosta. Será que esse cara fala muito da família? Se ele começa a falar muito da família, contar a história de como que a família dele fez parte dessa empresa e como que a família dele impacta, o cara que traz a família para dentro do negócio é um cara afável, é um cara que ele é mais seguro e tal. Então eu começo a ter indícios de como que eu vou ofertar para ele. Por quê? Porque eu vou ofertar para ele naquilo que ele dá valor. Certo? E aí vai nessa negociação, por exemplo, uma pessoa que fala mais da família, ela está mais suscetível a fechar uma venda ou isso não tem relação direta? Não. Isso vai sair da estratégia que a gente vai utilizando ali como vendedor mesmo. É uma porta, é uma janela que esse cara tá, uma porta que ele está abrindo para você, ó, esse é um caminho. Então se eu conseguir encaixar naquele caminho, conseguir entrar na sintonia dele, falar as coisas que ele gosta. Eu gosto muito de deixar claro que, assim, venda não é gatilho de persuasão. Eu, particularmente, como instrutor de venda, como palestrante, não gosto de falar de gatilhos de persuasão. Por quê? Porque aí leva a venda para uma coisa persuasiva negativa, entendeu? Não. Eu gosto de usar o perfil de comportamento para conseguir te atender melhor. Venda humanizada. Né? Então, quando eu começo a observar se você fala de família, se você não fala, se você é analítico, não é que eu quero te persuadir de forma negativa. Eu quero entrar na sintonia que você está. Eu quero te dar um atendimento agradável. Porque quando eu falo de coisas que você gosta, de um hobby, de alguma coisa, eu estou fazendo que aquele momento seja agradável, certo? Aquele bate-papo ficou agradável, experiência do cliente. Então, é diferente você usar conhecer perfis de comportamento para ser persuasivo e conhecer perfis de comportamento para atender melhor seu cliente. Isso me faz lembrar a minha forma como cliente também. Eu já deixei, cara, de entrar em lojas, porque eu vi ali uma fileira de vendedores assim na porta. Eu disse, cara, esse pessoal vai me abordar, só estava querendo ver um preço de um tablet, por exemplo. Não ia comprar naquele momento, né? Então, também não gosto de ficar perturbando o vendedor ali, sendo que eu não iria comprar de fato naquele momento. Só ia pesquisar como é que estão os preços e tal. E eu deixei de entrar naquela loja. Em algumas lojas já aconteceram várias vezes, né? Não apenas de eletrônicos, mas de roupas, de qualquer loja assim que tenha muito vendedor, que eu sei que ele vai ficar, sabe? Parece uma ratoeira, assim. Exato, sabe? Então, isso, eu como cliente, eu não acho que é legal ter essa quantidade toda de vendedores ali na frente, né? Para poder simplesmente vender de uma forma tradicional mesmo, né? Em uma loja, Paludo, como é que seria uma venda consultiva numa loja mesmo de eletrodomésticos, por exemplo? Tá lá 10 vendedores que eles ganham por metas também, né? Estabelecidas por mês. Eles têm que vender, não importa para quem. Mas como é que seria uma venda consultiva nesse cenário, nesse cenário? Há alguns anos atrás, Itajaí tinha uma loja famosa que vendia artigos esportivos e que o pessoal mais antigo da região aqui lembra, que você entrava lá, cara, a única forma de você sair lá de dentro era comprar nem que fosse uma meia, né? Porque o cara, ele te abordava de um jeito tão expressivo, né? Aquele tapa nas costas, aquele abraço, aquela coisa... Mas nem todo mundo gosta disso. Um cliente mais afável, mais analítico, ele só queria dar uma olhada. Então, o que aconteceu? Ele teve um faturamento explosivo no início e depois ele veio caindo. Por quê? Porque ele tinha que renovar o cliente dele a cada dia. E isso é caro. Você trazer novos clientes é mais caro do que manter os clientes antigos. Então, o cliente que se sentia mal, ele não voltava. Ele tinha que investir em mídia, em propaganda para trazer novos clientes. É o tipo de uma venda agressiva que não se sustenta. Ela vai, em algum momento, ela vai colapsar. Agora, como que eu faço uma venda consultiva, sendo que o vendedor, como você falou, depende de venda. Esse cara está desesperado, a gente não sabe a história dele, mas ele pode estar, né? Primeiro. Tem a pressão da empresa ali, olha, tem que bater essas metas. No mês passado foi isso e tal, e nesse mês agora tem que aumentar. Primeira coisa é eu tratar a ansiedade desse vendedor. O vendedor ansioso é um desastre. Ele atende mal, ele vende mal, ele faz negociação sem saúde nenhuma, ele vende qualquer coisa, ele faz mal para quem compra e faz mal para o dono. Só que, como que eu faço uma venda consultiva? Perguntando. Existe um método chamado spin selling
do livro Spin Selling, que é fantástico, que ele inclusive tem um exemplo que eu uso sobre uma venda de eletrodomésticos utilizando o método Spin Selling. Eu faço perguntas, então quando eu percebo, eu primeiro deixo o cliente à vontade para entrar na loja, certo? O cara entrou, olhou à vontade. Eu me coloco à disposição para atendê-lo assim que ele quiser, assim que ele tiver do agrado dele. Então eu estou no campo de visão dele, do tipo, ó, eu estou aqui. Se você precisar, eu estou aqui. Se esse cara realmente só veio dar uma olhada, né, ele é um lead frio, ele está à vontade. Mas se ele demonstrar o mínimo que for de interesse de saber alguma coisa desse produto, é a chance que eu tenho para abordar esse cara, para atender esse cara. E essa mesma técnica, pessoal, eu perguntei isso, né, numa loja, porque assim, se você consegue numa loja fazer uma venda consultiva, por que não conseguiria fazer de uma startup também? Porque você já vai se preparar, você vai pesquisar sobre aquela empresa, sobre aquele investidor para quem você vai apresentar a ideia e vai saber um pouco mais sobre aquele cliente que você está apresentando. Então, nesse momento, vai identificando esses pequenos gatilhos, né, Paludo, ali. Então, assim, cara, numa loja você consegue. Então, numa startup, certeza que você vai conseguir também. Com certeza. Aplica algumas técnicas que o Paludo vai, né, ensinando como é que faz essas pesquisas, que também vai dar certo. Tu falou sobre esse livro, Spin Selling, né? Eu li ele nessa semana também, justamente para entender um pouco mais sobre esses processos de venda, tudo mais. É excelente, recomendo a qualquer pessoa. O Fernando já tinha me falado sobre esse livro também, o Fernando da TXM, que teve aqui no primeiro episódio. E, cara, é sensacional esse livro. Uma das coisas que eu achei impressionante nele é porque ele é para vendas grandes. Sim, high ticket. Exatamente. Então, assim, pode ser que eu esteja vendendo esse copo de água aqui. Estou vendendo 1000 copos de água aqui. É uma venda pequena para uma pessoa que está ali na praia, está com sede na hora e tal. Mas se for para uma distribuidora, por exemplo, já tem um processo mais diferenciado. Eu tenho que pesquisar mais sobre aquela pessoa. Na praia, não. Só tenho que saber que está quente e a pessoa vai querer água. Chegar na hora certa e... Quanto que tá a água de coco? R$8. Então, minha água tá R$3. Então, tá melhor aqui. Então, com certeza, vou vender um pouco mais aqui. Então, para esse livro, Spin Selling, cara, sensacional, fantástico esse livro, realmente. Me abriu muito a mente no sentido de entender como é que funcionam as vendas grandes assim. E é justamente isso. Startup é uma venda grande. Por quê? A pessoa está buscando algo de longo prazo. O investidor que está comprando aquela tua ideia é algo de longo prazo. Não é o cara que está comprando a água na praia. Jamais, certo? né? Porque ele vai matar a sede na hora. A startup, ela é um sonho, principalmente ela é um sonho, ela é uma solução e que nem sempre vai entregar a curto prazo, quase nunca, certo? Então, quando você pensa em montar uma estratégia de abordagem que leve o teu cliente a entender isso, tem um outro livro muito bacana que é Bora Bater Meta, da Carol Macciola. Por quê? Porque ela fala das etapas, né, do processo de vendas. E quando você fala em etapas, é a venda consultiva. Uma venda consultiva ela não acontece assim no estalar de dedo. Ela é construída por etapas. Pesquisa, né, você saber onde é que está o cliente, como que você vai abordar ele, abordagem. Como que eu vou abordar esse cliente? Não só no presencial, mas, por exemplo, como que eu mando um e-mail para um cliente que nunca me viu para falar do meu negócio, certo? Uma ideia que não existe ainda no mercado. Ideia que não existe. Está entrando agora. Como que eu vou mandar esse e-mail? Esse e-mail vai ter preço? Jamais. Não pode ter preço nesse e-mail. O que eu tenho que ofertar nesse e-mail? O que eu tenho que embasar esse e-mail? Lembra que esse e-mail é o primeiro contato com o cliente. Você descobriu esse e-mail para uma rede social e tal. Então, o que eu vou escrever nesse e-mail? Depois, eu vou marcar uma visita com esse cara. O que eu vou ter que investigar dele? Quais são as perguntas inteligentes que eu tenho que descobrir dele? Se ele está afim de investir dinheiro e retirar a curto prazo. Se ele está disposto a esperar. E quanto tempo é esse payback? Quanto que ele está disposto a esperar para retirar esse dinheiro? Qual que é o nível de engajamento com a solução que a tua startup entrega? Porque a startup ela entrega uma solução. E essa solução pode ser algo social, pode ser algo com impacto social. E esse cliente pode entrar nesse sonho contigo. Né? Ele tem que sonhar junto contigo. Sim. Ele tem que olhar para o mesmo lugar que você. E além de esperar, né? Porque assim, às vezes a pessoa está só tão desesperado pela venda, por mais que seja consultiva, tem que entender que aquela pessoa também vai fazer parte de uma jornada grande contigo. Vai entrar negócio. Contigo. Exatamente. Ele vai entrar no negócio contigo, principalmente quando é um investidor. Certo? Então, seja um investidor, seja um comprador, o processo é o mesmo. Prospecção, abordagem, investigação, fazer perguntas. E a apresentação é que é o segredo do negócio. Eu só vou apresentar a minha startup, a minha ideia ou o meu produto depois que eu te ouvir. Por quê? Porque eu vou tentar ao máximo ser assertivo nas suas dores, né?
não se oferece a cura quando não se conhece a dor, certo? Então, quando eu passei muito tempo te ouvindo, e aí agora eu percebi que você valoriza determinadas coisas que a minha proposta entrega. É ali que eu vou focar. Eu vou começar a oferecer por ali. Existe uma técnica para quem vende produto, né, e eu gosto muito de usar, que é CBV. Você começa falando sobre características, depois você fala sobre benefícios. Por quê? Porque características são coisas técnicas que envolvem o produto ou o serviço. Benefício é o que ele gera. É o impacto que ele gera. Uma startup gera um impacto, como eu falei, ou social ou econômico. Então, para toda característica, eu utilizo determinada ferramenta. Por quê? Porque você pode estar falando do nome de uma ferramenta que o teu cliente nunca ouviu falar. Mas quando eu falo para ele o que essa ferramenta faz e qual é o impacto dela, eu criei um benefício para essa ferramenta. Ou seja, eu agreguei valor à ferramenta. Então, eu só vou falar quanto custa realmente depois de ter falado uma característica e um benefício. E aí eu criei valor. Porque se eu faço do contrário, se eu digo assim, olha, eu preciso de você hoje de 100 mil reais. Você travou no dinheiro ali. Acabou. Eu estou falando justamente da experiência que eu estou tendo lá com a nossa startup. Qual que é o valor do investimento? É 100 mil reais, beleza. Só que se eu chegar para o cara e falar assim, ó, Júlio, seguinte, cara, eu estou com um negócio fantástico, eu preciso de 100 mil reais. Você vai dizer, cara, você tá maluco, você acha que 100 mil reais eu levanto um copo e acho? Agora, se eu chegar e falar para você, olha, eu tenho um processo que a gente está criando de uma ferramenta de IA que vai resolver tal e tal problema, ela vai agregar tal e tal valor, porque ela impacta aqui, 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 aqui. Aí você, cara, que fantástico! Quanto que eu tenho que entrar com isso? Cara, 100 milzinho aí já resolve. Você viu que mudou o negócio? Com certeza. Isso aí já é investimento, né? No caso, assim, eu já não olhei aquilo como um custo. Exato. Porque quando começa ali a falar sobre o valor já, cara, e o que esse cara quer? Pô, quem é esse cara aí? Né? Começa a pensar várias coisas na cabeça ali naquele momento. Bloqueio. Mas tu fala dessa forma, como é? O CBV. Achei interessante isso. E isso é bacana também para o pessoal da startup que vai fazer o pitching. Foca nessa estratégia realmente aqui do Paludo, por quê? Falou ali dos problemas, claro, né? O problema que você identificou primeiro e depois já entra aqui. A característica do teu produto, o benefício e o valor. Sensacional. Porque eu, como investidor, Paludo, nesse momento, eu já ficaria bem mais atento ali à proposta daquela pessoa. Como você está falando da sua startup, né? Ela é de um IA. Você já falou qual é a característica, você já me interessou em saber um pouco mais. Depois eu vou querer conversar mais contigo sobre o que de fato é, né? Para entender um pouco melhor também da tua startup. Mas assim, já me interessa, porque é um momento que a gente está vivendo de IA. Né? Todo mundo, criar uma plataforma de IA, opa, beleza, vamos ver se eu consigo colocar aqui no meu site também, na Uber, por exemplo, tal. Então, assim, depois tu vem me falando sobre os benefícios e o valor, depois o valor vai ser o mínimo. Nossa, porque imagina eu já vou estar entendendo qual vai ser o faturamento disso. Naquele momento da investigação, eu te fiz várias perguntas e você me disse que dói em algum lugar. E aí, agora na apresentação, eu falo, sabe aquela tua dor? Então, eu tenho um produto aqui que é fabricado dessa forma, aí é onde é outra característica. Porque a característica, ela gera segurança. Né? Ele é fabricado com determinado produto, ou ele é um aplicativo que funciona assim e tal. Eu agreguei ali uma característica. E aí, ele resolve aquela tua dor, porque ele vai trabalhar dessa forma, ele vai fazer assim, ele vai fazer assado. Então, o pessoal que tem startup, pegou o negócio? Faça perguntas. Descubra a dor do cliente. Aí, você apresenta a característica técnica do seu produto ou serviço. Mas não perca muito tempo nisso. Porque característica, ela é chata e ninguém compra característica. As pessoas compram benefício, certo? Ninguém compra característica. A característica é só para dar o início ali. Cara, é só para embasar o negócio cientificamente, digamos assim. Então, falou de uma característica, já emenda para esse cara antes que ele perca interesse em você. O que aquilo acontece, como que funciona. E aí faz assim, trabalha assado e tá. Esse cara já começou a sentir a dor dele indo embora. Deixou isso claro para ele, você sentiu que ele entendeu o valor, aí você vem com o preço. Olha, tudo isso é por tanto. Nesse momento, ele está mais preocupado em resolver o problema dele do que o investimento em si. Se eu faço o contrário, não faz sentido. Olha, eu preciso de 100 mil. O cara, nossa, você tá maluco. Não, mas é que assim, não é mais é que nada. Acabou. Já foi. E o que eu achei bem interessante dessa diferença da venda tradicional para uma venda consultiva é que, de fato, a venda consultiva é um namoro. Quem está
querendo vender para uma empresa de uma forma dessa forma de consultiva, é uma pessoa que realmente está interessado em ter uma fidelidade muito longa com esse cliente. Então, para quem está recebendo também, fica atento nesses tipos de vendas. Se for um vendedor que realmente já entende da tua dor, né, que um vendedor que está ali realmente querendo solucionar esse teu problema, cara, chama para a mesa, chama para tomar um cafezinho ali, para entender de fato o que esse vendedor está querendo, porque ele não é aquele vendedor chato que vai te empurrar qualquer coisa de produto para simplesmente sair ali com dinheiro, né? É um vendedor que realmente está preocupado com a tua empresa. Todas as pessoas que forem, né, no caso das startups ali, fazer essa venda, cara, foca nisso. Venda consultiva. É mais trabalhoso? Pra caramba, né? Sim, a venda consultiva dá muito mais trabalho fazer uma venda do que sofrer uma compra, né? Sofrer uma compra, você tá lá sentadinho, teu telefone toca, alguém te liga e você tira o pedido. Mas a gente sabe que isso não se sustenta nem para uma grande empresa, porque quanto mais tem concorrentes, menor é a chance de eu sofrer uma compra, porque todo mundo está no mesmo barco, então é mais fácil, por algum motivo ele ligou para uma outra empresa e comprou. E para uma startup, você precisa agregar valor. E não se agrega valor em venda transacional. Ninguém consegue agregar valor em uma venda que o cliente já sabe o que quer e já sabe quanto vai pagar, certo? Então, se eu quero agregar valor, se eu quero vender uma ideia bacana, eu tenho que empacotar ela, eu tenho que deixá-la bonita, eu tenho que criar um processo de vendas. E volto a falar, é uma das coisas que eu senti um pouco de dificuldade no pessoal da startup, porque ele pensa muito no processo da construção da ideia e pouco no processo de vendas. Mas o que acontece? É tanta coisa para pensar também, né, no processo da startup. A gente está procurando ali. Primeiro é a ideia. A primeira ideia está na cabeça, cara, eu quero colocar isso em prática. Aí vai lá, fazer as metodologias, vai fazendo, vai pesquisando. Aí dá as pivotadas, né, que é o termo mais utilizado no meio da startup, acho que é pivotada, né? Então, vai fazendo essas pivotadas, vai buscando. Depois, daqui a pouco, é a parte jurídica para ninguém roubar a tua ideia, porque tu fica preocupado. Dá uma dor de cabeça. Dá uma dor de cabeça, né? Trouxe outro dia aqui o Giancarlo, da Diarista Fácil, né? A gente falou sobre isso, né? Que ele teve um problema também, porém já estava patenteado a marca dele, tudo certo, mas ele ainda teve um problema e depois foi lá com a parte jurídica. Então, assim, a gente quer só uma ideia, só quer colocar para o mundo e quer ganhar dinheiro com aquilo também. E aí vem todos esses processos, né? De a gente organizar tudo mais isso ali. Quando chega na parte da venda, cara, eu não sou vendedor. Eu sou o cara que simplesmente tem uma ideia e quero abraçar o mundo com essa ideia, que todo mundo saiba disso. E aí vem todos esses processos, essas dores de cabeça. Tem pessoas que, de fato, já desistem porque vai ter que apresentar essa ideia para alguém. O pitch, por exemplo, é uma apresentação de venda também, né? E só interrompendo, tem um grande ponto aí nessa história, que é um grande risco. Por quê? Porque a gente tem na cabeça que vendedor é quem fala bem, certo? Então, às vezes, esse cara que está criando a startup, como você falou, ele chega nesse momento que entra nesse... eu não sou vendedor, como você falou. Aí eu pergunto, por que você não é vendedor? Dele, não, cara, porque eu sou envergonhado, porque eu, né, não me comunico bem. Aí, quem foi que disse que uma premissa para ser vendedor é falar bem? Não é. Né? Dentro de uma empresa, você vai encontrar vendedores que não se comunicam bem, que não falam bem, que nem falam, né? Que são recatados, que são... fechados, introspectivos, mas ele tem uma técnica de atendimento, ele tem um perfil de cliente que ele atende, que está tudo certo e que consegue há uma relação nesse formato, né? Então, uma das coisas que eu digo, antes de você falar assim, eu não sou um vendedor, não se pegue a paradigmas do mercado, que o vendedor é aquele que fala bem, que fala bastante, que não é verdade. Tá? Dependendo do produto, do serviço que você vai fazer, é muito melhor ser introspectivo. E isso também tem outros fatores também, né, Paludo, que ajuda. No caso, uma boa apresentação da pessoa também. Não sei falar muito bem com o público, vou ficar nervoso, vou ficar ansioso. Se você tem uma ideia bacana, você tem uma apresentação legal, o pessoal não vai olhar muito que você está nervoso, que está tremendo a mão, que está tomando água, porque tem isso não vai demonstrar... Tem vários cursos hoje que te ajudam nesse detalhe, exato, né? E isso aí é o de menos, né? Se a tua ideia é bacana, se a ideia realmente vai solucionar o problema daquela empresa, vai... Fala com medo mesmo, fala com um copo tremendo na mão, sem problema algum. Uma dica, antes de você apresentar para alguém, monte para você mesmo, ou seja, presente para você mesmo. Então, antes de eu ir tremer lá na frente do cliente, eu monto esse processo de vendas baseado nessas dicas que a gente fala, de prospecção e tal. Monta isso, monta como se fosse uma cartilha, tá?
Apresenta para tua esposa, para tua namorada, para teu marido, para teu noivo, para um amigo, para o irmão. Olha, eu tenho uma ideia, olha só. Aí você vai perceber a reação dessa pessoa, certo? Vai recebendo feedback lá de casa mesmo já, né? Exatamente. Aí você sabe que o seu processo de vendas é bem feito, certo? Agora eu só preciso conseguir apresentar ele. É igual trabalho de escola, não é verdade? A gente no primeiro não fazia lá na casa do amigo e depois apresentava lá na frente. Então, primeiro é fazer o pitch de vendas, o processo de vendas. E aí você tem como se preparar. Agora eu vou me preparar. Eu vou tentar ficar mais calmo, mais tranquilo. Ou eu vou buscar, se é algo mais sério, eu vou buscar uma ajuda de uma fonoaudióloga, enfim. Mas esse processo de vendas do seu produto tem que ser feito por você. Não dá para contratar alguém para fazer. É você que tem que montar. Essa estratégia é bacana também, só colocar uma câmera. Ali tá falando, coloca uma câmera lá para ver como é que tá a tua postura, como é que se a mão tá subindo demais a mão, se tá colocando a mão no bolso, porque assim, quando a gente tá conversando, a gente não percebe tanto o que a gente tá fazendo com nossas mãos. A minha, por exemplo, a todo momento é expressiva, né, dessa forma aqui. Porém, se a pessoa não ficar olhando como é que está sendo os vídeos, por exemplo, eu gosto muito de olhar meus vídeos depois que a gente grava aqui, para ver como é que estava o comportamento, a postura, tudo mais, isso é legal, porque a gente a tendência é ir melhorando cada vez mais. O processo de venda é a mesma coisa, né? É um processo que realmente você vai... Nunca vai estar perfeito. Nunca vai estar perfeito, eu vejo vários vídeos das minhas palestras e eu percebo o que eu posso melhorar. Né? Na postura, às vezes ficou muito arcado, às vezes ficou muito inchado, às vezes eu fiquei muito assim... Você nunca vai fazer o perfeito, porque quando você achar que está perfeito, é sinal que você tem que parar, né? Porque você parou de melhorar. Exato. E a venda vai ser assim, você não vai ter um atendimento perfeito. Você às vezes vai ter um atendimento que você achou que era perfeito e não vendeu, e um outro que você foi mal e que vendeu, e aí tu pensa, nossa, mas espera aí, né? Como que deu certo aqui e não deu? Então, é prática. Dizia um amigo meu, quando eu comecei na venda, que falava assim, Paludo, venda é tentativa e erro. Tenta, erra, não deu. E o importante é que você esteja em constante evolução e que você observe. Eu preciso mudar minha postura, eu preciso mudar o movimento com as mãos, eu preciso mudar a roupa, né? Não está bem. Então, essa constante evolução faz parte do processo. E num processo, Paludo, que para a pessoa identificar o que ela está fazendo, qual é a venda que ela está fazendo, se é uma venda tradicional ou se é uma venda consultiva, o que difere de fato essas duas vendas? O momento que tu fala o preço. Se você fala o preço no início da negociação de qualquer coisa que você esteja vendendo, isso é transacional. Por quê? Porque eu já te falei quanto custa. Agora eu tenho que esperar você tomar a reação. Certo? Então isso é uma venda transacional. Se eu entrei aqui e falei o quanto custa esse copo d'água, dali para frente eu estou dependendo da sorte. Então é transacional. Se eu conseguir fechar essa venda, é mais provável que eu tenha sofrido uma compra. Então, quando eu faço várias perguntas, quando eu tento descobrir dor, quando eu crio uma apresentação, quando eu agrego valor para depois falar o preço, isso é relacional. Quanto mais tempo você demora para falar realmente quanto custa, e claro, envolve o cliente nessa negociação, é o que vai definir o tamanho dessa venda relacional. Por exemplo, o cara que compra um avião, ele não compra um avião em 10 minutos. O cara que compra um apartamento aqui em Balneário de mais de R$1 milhão, ele não compra aquilo em 10 minutos. A não ser que ele esteja lavando dinheiro, né? Mas ele cria uma relação. Ele conversa várias vezes, há uma relação de um certo longo prazo para fechar essa venda. Isso é uma venda relacional high ticket. E quanto tempo mais ou menos é aceitável para a gente ficar nessa negociação também, para que não fique naquele 1 ano lá, talvez, não sei se isso é um tempo aceitável, mas que fique 1 ano ali de comunicação? Depende do que eu estou vendendo. Depende muito, como eu falei, eu estou vendendo uma fazenda, cara, pode ser que eu demore meses nessa negociação. Desde que o cliente esteja interagindo comigo ainda, respondendo minhas perguntas e me fazendo novas perguntas e trazendo realidades, é por sinal que eu estou evoluindo. Agora, se o cliente passa 48 horas sem te dar resposta nenhuma, ou seja, ele, cara, parou de me responder. Ele tem interesse. Sinal ruim, né? Estava agora conversando com um gerente de uma empresa que eu presto consultoria, que ele vive esse problema. Ele tem uma tabela de preço promocional. E aí essa tabela acaba na sexta-feira, por exemplo. Na quinta-feira da semana que vem, o vendedor está ainda mandando pedido com aquele preço, porque o vendedor fala assim, não, mas é que eu estava em negociação. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o preço é promocional, quando é uma ação, tem prazo para acabar. E quanto mais você estender esse prazo, pior é para sua credibilidade, certo? Então, se acabou sexta, acabou sexta.
Por que eu tenho que encerrar assim? Não, mas eu vou perder o pedido. Perca o pedido. Porque se eu estender ela, eu perco a credibilidade com o cliente. Na próxima promoção, esse cara vai dizer, isso é história. Esse é o preço real da empresa, real. Né? Então, Está eu prefiro perder a negociação. Na segunda-feira, amigão, desculpa, mas eu te avisei, né? Eu entrei em contato contigo. E, infelizmente, eu consigo fazer. Na próxima de venda. Dói perder essa venda? Dói. Mas é o custo que você vai ter para não perder a credibilidade. Então, quando eu digo assim, cara, o vendedor, mas eu estava em negociação. Quanto tempo estava durando essa negociação? 24 horas. 24 horas eu aceito. Ou seja, eu iniciei na sexta, não deu tempo de fechar na sexta por algum motivo, inclusive meu crédito. E aí eu abro uma exceção e digo, então encerra ela na segunda. Agora, na quinta, passou 48 horas, passou 72 horas, acabou. Ela já é uma outra negociação. Aquela lá já morreu. Você não teve capacidade de fechamento e agora o cliente está tentando banalizar teu preço. Por mais que o cliente, não, eu quero, de fato eu quero, só... Não, isso aí realmente não aconselhava fazer ali. Você está tapando um buraco aqui que vai abrir uma cratera lá na frente. Porque o dia que eu ligar para esse cara e falar assim, olha, Júlio, eu tô com um negócio aqui imperdível. Cara, é muito bom mesmo, tá? O que você vai pensar? Com certeza eu vou pensar, não é imperdível. Não é imperdível. Daqui a pouco eu vou lá e vai estar lá também. Daqui 3 dias ele tem a mesma coisa. Então, agora, se eu perco, dói perder. Aí o Júlio me liga e diz, Júlio, falei pra ti, cara. Tá vendo? Me dói não atender. E de fato, cara, já aconteceu isso comigo, né? Eu vi lá algumas propagandas assim, na internet, tem 24 horas para poder fechar essa venda e tal. Tava no preço promocional e tudo mais. Eu não gosto de comprar nesses impulsos assim. Eu olho ali, não vou comprar agora. Depois eu entrei lá, mais ou menos uma semana depois, estava lá de novo, aquela tagzinha lá. Preço promocional, 24 horas, o mesmo preço. Não perde a credibilidade, de fato. Total. Quando Paludo, quando é que é o momento para eu saber que aquele cliente mesmo, eu não precisa mais investir naquele cliente porque ele não vai fechar a venda, sabe? Eu vou investir meu tempo no cliente que de fato vai vender. Um lead quente. Quando ele para de te responder. 48 horas ali já... Cara, 24 horas. O cara, eu tô negociando com o cara aqui. Eu tô mandando informação, eu tô fazendo perguntas, eu tô tentando descobrir a dor dele e esse cara para de responder porque ele perdeu o interesse. Claro, eu tenho que dar uma analisada se as perguntas que eu fiz são inteligentes, porque às vezes o vendedor faz umas perguntas burras e que acaba deixando o cliente escapar pela mão, certo? Agora, um cliente lead frio, ele não responde, ele começa a não te dar mais atenção. Então, ou você retoma isso com gasto total, do tipo, tô te ligando agora, eu estou indo aí te visitar, ou vamos retomar porque eu preciso encerrar. Não tenha medo de falar para ele, eu preciso encerrar. Ou, o cara não respondeu, perdeu o negócio. Mas manda uma mensagem ali para o cliente dizendo que realmente não está mais atendendo. Liga para ele ou visita ele, mas deixa claro para ele que você vai encerrar. Ele tem que entender que vai encerrar aquela negociação, né? Olha, eu preciso encerrar esse processo, eu estou com a negociação em aberto, estou com o seu pedido aqui em aberto, eu preciso encerrar. E um detalhe, pessoal, o que a gente está falando aqui é de vendas grandes, de vendas que realmente vai ter esse relacionamento de longo prazo com aquele cliente ali. Porque se no início está difícil essa conversa, essa comunicação, vai dar muita dor de cabeça depois. O cliente, em algum momento, ele vai sair, simplesmente não vai ser mais teu cliente, porque talvez ele já esteja negociando com outra empresa, preço, né? Se o cliente, como tu sempre posta lá, né? Se o cliente vem pelo preço, ele vai pelo preço, algo assim, né? Que você posta. Então, assim, esse cliente, então, assim, a gente está falando de venda grande, não de uma venda pequena, uma venda que é para o... Mas cabe. Sabe que quando você fala de venda relacional, ela pode se encaixar em qualquer coisa. Quer ver um exemplo? Tem algo mais relacional do que você ir na padaria comprar pão? Não. Desculpa, transacional? Não, né? Porque você chega lá e fala assim, dá 10. Você não fala nem o que é, dá 10. O cara vai lá e empacota, certo? Mas você já percebeu que tem padarias que o cara pergunta assim, você não quer aproveitar para levar uma massinha? Você não quer aproveitar a rosca de polvilho? Tá vendo como o que era extremamente transacional começa a passar a ser relacional? Porque esse é o movimento do mercado. Se a gente ficar no transacional, a gente vai morrer no preço. A gente tem que evoluir em todas as vendas, tanto as high ticket, as de startup, de produto, para uma relação, porque é criando relação que eu agrego valor. Então, como tu deu o exemplo da padaria, ela é uma venda transacional, o padrão. No caso, eu só fui ali, comprei um pãozinho do dia, tal, todo dia eu estou comprando pão. A partir do momento que aquele vendedor lá, o atendente, no caso, começa a oferecer um produto a mais, isso já se torna uma venda relacional. Exatamente. Ele começa a fazer pergunta, ele começa a observar em você, ele começa a notar coisas que te agradam. Olha, você não quer aproveitar essa rosca, hoje tá legal, você quer aproveitar um pão caseiro, quer aproveitar um docinho, olha que legal, tá bacana esse bolo. O
que acontece nesse momento que ele faz perguntas? Você responde. Você cria um diálogo com esse cara. Você começa a conversar com ele. E aí daqui a pouco você fala, não, hoje eu não vou querer, porque eu tô sozinho em casa, minha família vem amanhã, e esse cara... Amanhã você volta lá, e aí? Vai levar hoje? Tá vendo como já virou relacional? Porque ele já sabe coisas de você já conversou com ele, já criou uma relação. E aí eu começo a ir nessa padaria, cara. Eu começo a ir nela e pagar mais caro. Por quê? Por causa do atendimento. Eu começo a ser bem atendido lá dentro. Então, em todo negócio, posto de gasolina, frentista, qualquer negócio, ele precisa evoluir para o lado relacional consultivo ou ele não agrega valor. E aí ele tá fadado ao preço. Cara, é aquilo ali, o preço acabou. E de fato, isso aí, tem vários estabelecimentos que eu não retorno mais. Pelo fato do atendimento. Pode ser que o produto seja bom. O preço também tá bom e tal. Mas o atendimento, isso é muito significativo, pelo menos para mim, eu acredito que para a grande maioria das pessoas também, de não ter tido um bom atendimento. Você simplesmente passou ali no caixa, só comprei e fui embora. Eu só, né, não tem esse... Sabe que tem um estudo disso? Tem um estudo de Harvard que comprova que 90% das tomadas de decisão de compra, elas são embasadas pelo emocional. 90%. Então, o que eu costumo falar nas minhas palestras? Que nem toda compra é prazerosa. Nem toda compra é prazerosa. O cara que vai comprar um remédio na farmácia, ele não está comprando aquilo com prazer. Ninguém gosta de ficar doente, certo? Com certeza. Então, nem toda compra é prazerosa. Por exemplo, vender pneu, que é uma coisa que eu passei minha vida inteira vendendo, não é prazeroso. A gente estava comentando agora sobre isso. Mas toda venda é emocional. Mesmo nas vezes em que eu preciso comprar algo que eu não vou sentir prazer naquilo, mas a tomada da decisão ela é emocional, que é o bom atendimento. Então eu fui num posto de gasolina, pagando a R$ 5,79 o litro de combustível, não vai me dizer que é prazeroso, que não é. Né? Mas se o cara me atende bem, se o posto é limpo, se a pessoa me atende de uma forma humanizada, eu gosto e eu vou lá. E assim é em todo negócio. Então não adianta você ter um produto fantástico e não ter um bom atendimento. O bom atendimento é premissa, porque ele move 90% das tomadas de decisões. E isso agrega muito na startup, porque é basicamente isso, né? O vendedor ali da startup, o cara que está com a ideia. Quem é a melhor pessoa para falar da sua ideia do que o próprio criador da ideia? Exato. Então é necessário ter realmente essa empatia pela pessoa do outro lado, pelo cliente, não simplesmente pensar, ele vai me dar X quantidade de dinheiro aqui, vai me dar o CAC vai diminuir se eu conseguir ali fidelizar esse cliente aqui e tal. Não, ter realmente essa compreensão do outro lado, o que a pessoa está passando, manda uma mensagem, como é que está a plataforma, como é que está o site, o que tu tá achando, precisa de alguma coisa para melhorar aqui? Me traz aqui um feedback aqui, num canal personalizado. Tem uma dica que eu gosto bastante, assim, a gente, quando cria um produto ou um serviço, a gente se preocupa muito se aquilo é B2B ou B2C, não é verdade? Com certeza. Primeira coisa que a pessoa fala, B2B ou B2C? Business to business, é negócio para negócio, é business consumer. Não sei ainda, não sei às vezes até. Esquece isso, cara. Lembra do H2H, woman to woman. É negócio humanizado. A venda é humanizada. Por quê? Porque independente se eu estou trabalhando no B2B ou no B2C, eu estou conversando com pessoa. Então, se eu tenho uma empresa e eu vou vender uma solução para uma outra empresa, quem é que me atende lá naquela empresa? Pessoa. Uma pessoa. Se eu não criar conexão com ela, se eu não fizer um atendimento bacana, humanizado, voltado ao perfil de comportamento dela, falar o que ela gosta de ouvir, do jeito que ela gosta de ouvir, se eu não fizer um pós-venda, se eu não tratar ela como um humano, eu não vou vender. E isso vai se repetir no B2C. Então, se você vai vender a sua ideia, o seu serviço, a sua startup, prepare-se para atender outra pessoa. E não prenda-se ao fato de que é B2B ou B2C. Venda humanizada. Quanto mais humanizado for o seu atendimento, mais você vai conseguir botar o teu sonho para fora. Porque o teu sonho está dentro da sua cabeça. Cara, eu sonhei com essa startup, ela é fantástica. Tá, mas isso é uma coisa dentro da minha cabeça. Como que eu te mostro, como que eu coloco isso na mesa e gero valor? Através de um atendimento humanizado. O meu site eu fiz na Wix. Eu não sei fazer nada de site. Eu peguei lá, vi que o site era legal, fácil de mexer. Teve algumas partes lá que eu não sabia. Mandei lá no chat lá. Cara, em 10 segundos assim os caras me ligaram. Qual é a dúvida que você tá aí? Opa, olha que legal. Como assim? O cara tá me ligando da Wix. Importante, né? Meu Deus. Pô, como assim? 10 segundos o cara me ligou aqui. Eu fiquei abismado até, né? Pô, realmente é um atendimento excepcional.
E lá, olha, cara, eu não estou conseguindo colocar aqui um botão aqui para poder fazer isso e tal. Não, vamos fazer o seguinte, a gente baixou lá o Ndesk, né? E fomos fazendo lá. Ele me ensinou a fazer o processo. Eu achei isso fascinante. O Bling, por exemplo, o RP, o atendimento deles é fascinante também, porque eu não sou da área eu não sou contador, não sou gestor financeiro, mas eu consigo trabalhar muito bem com o Bling porque o atendimento deles é excepcional. O valor é muito acessível também e o atendimento também. E outros sites também que a gente vai utilizando, outros serviços. E mesmo que fosse um pouquinho mais caro, eu tenho certeza que você ia falar assim, cara, esse aqui é muito mais barato, mas aquele o cara me responde, Sim. O cara me ajuda, o cara me trata como um ser humano, eu vou comprar dele. E aconteceu isso com a plataforma que eu utilizo para os atendimentos da consultoria, que é a Scope. O atendimento deles não é barato o preço deles, mas o atendimento deles é excepcional. A moça lá sempre faz algumas mentorias comigo para poder ensinar alguma novidade na plataforma, precisa ensinar mais alguma coisa. Eu fiquei com dúvida, mando mensagem para ela no WhatsApp. Tem outras plataformas que era 50% mais barato dessa que eu estou pagando. Porém, esse serviço que ela me presta é exatamente isso como você está mencionando. É uma venda consultiva isso também. E tem muito vendedor que ele se preocupa em falar primeiro o preço, né? Ele faz lá o CBV ao contrário, né? Faz um VBC. Isso é o que acontece. Depois que ele fala o preço, ele não tem mais margem de negociação, certo? E ele não percebe que ele vai baixando e nunca tá bom, né? Você nunca vai ouvir de um cliente assim, nossa, que barato. Não, pode botar R$10 a mais que eu pago. Não, você não vai ouvir isso. Jamais. Por que que ninguém vai falar para você que algo está barato, mas todo mundo fala que está caro? Porque para quem não entende o valor, o preço sempre será alto. Enquanto eu não entender o valor de alguma coisa, sempre o preço vai estar caro. Nunca vai ser barato. Nunca eu vou dizer para ti, nossa, não, cara, ó, R$5 essa água. Não, eu te pago 10, cara. Por mais sede que eu esteja. Se eu achar que tá barato, eu fico quieto e falo assim, nossa, paguei muito barato, me dei bem, certo? Com certeza. Então, foca nisso. Para quem não entende o valor, o preço sempre será caro. Se o que você vende, independente do que você vende, se a tua ideia, a tua startup, a tua empresa tá com fama de caro, não, mas é caro, é porque você não está conseguindo entregar valor. Porque você nunca vai reclamar do preço de uma lata de energético famoso. Certo? Sim. Por que você não reclama? Porque tem valor agregado. Mesmo tendo a outra do ladinho ali, bem baratinho, você vai naquela. É agregar valor. Então, sempre que alguém te falar que está caro o que você ofereceu, isso é um sinal de que você não soube agregar valor e que você precisa melhorar a tua apresentação. E nesse ponto, é aconselhável a gente ter uma margem para negociação? Por exemplo, o preço da minha plataforma R$1.000, por exemplo. Mas eu tenho uma margem ali até 750. Cartas na manga. Isso também. Cartas na manga, isso é normal. Por exemplo, sempre que eu trabalho com produto, eu tenho a tabela padrão, a tabela específica. Porque quanto mais eu abrir opções, mais resiliente eu for, mais eu consigo agradar e fechar o negócio pro meu cliente. Se eu tiver um preço fechado, não, cara, é 10 e 10 e acabou. Eu vou ter que agregar muito valor. Eu vou ter que estar com uma margem de marca, de reconhecimento de marca e posicionamento altíssimo para esse cliente chegar e falar, não, eu pago para ter esse cara. Em algum momento vai acontecer isso, mas imagina na startup. Você está começando agora, você está abrindo o negócio agora. O nome é startup. Então, vale a pena você ter modalidades. O que você não pode é entregar elas de cara. Você não pode chegar no cliente e falar assim, ó, é 10, mas eu consigo fazer por 6. Não assim. Você pode ter 1 milhão de cartas na manga, mas use elas com sabedoria. Então, olha, meu preço é 10. Aí o cara vai, te conta uma história, ele tem necessidade de comprar mais de um. Olha, vamos fazer o seguinte, para fechar agora, se você ficar com 2, eu te faço tanto. Né? Ou, cara, pensando bem, ó, se fechar assim, eu te dou essa. Mas então, isso já está dentro da margem que você já analisou antes, né? Exatamente, já fui para a reunião pronto. Porque se você parar para pensar, acabou. Se eu chegar numa reunião aqui e você me falar uma proposta, Diego, ó, eu consigo por tanto e tal, e eu falar, vou pensar, vou para casa, acabou. Quando eu ligar para você de novo, perdeu o time do negócio. E aí, se eu chegar na reunião preparado, eu sei até onde eu posso chegar, certo? Então eu tô falando um valor ali que eu sei que eu posso fechar negócio. Aí eu dou uma pensadinha, né? Dou aquela analisada, te faço uma contraproposta, faço você perceber que
aquilo tem um trabalho. E eu digo para ti, negócio fechado. Para a gente fechar agora, sair daqui de negócio amarrado, aperta a minha mão aqui. É válido, mas eu já fui para a reunião preparado, eu já sei onde eu posso chegar. Não dá para ir para a reunião e... Tem muito vendedor que faz isso. Peraí que eu vou ligar para o meu gerente. Aí ele sai da mesa de reunião, vai lá fora ligar para o gerente. Cara, acabou. Não. E já tem que ter esses preços ali também, né? Pronto. E também, porque assim, na medida que a gente faz o nosso planejamento financeiro, a gente já sabe o que é, o que a gente vai lucrar. Viável ou não. Viável ou não. Porque se chegar numa hora ali, na pressão, querer vender, simplesmente colocar qualquer preço, vai ter dinheiro. Lembra da ansiedade? Ansiedade mata o vendedor, ansiedade mata o empresário. Com certeza. Paludo, muito obrigado, cara, pela tua participação aqui. Foi enriquecedor, de fato, aqui para tanta gente, né? Assistir, pessoal de startup aqui, fascinante aqui esse conteúdo. Espero que o pessoal realmente consiga aplicar essas técnicas aí do CBV. CBV, característica, benefício, vantagem. Nas suas apresentações do Pitch Invest, do Pitch, né? Do Pitch Invest é o podcast, no caso do seu Pitch ali para os seus investidores, patrocinadores e tudo mais. E disponibiliza um tempo agora aqui para tu fazer o teu Pitch, né? De apresentação, né? Do teu público que tu queres aí realmente. Queria agradecer muito a oportunidade, muito feliz de estar aqui, de poder falar com um público tão bacana. E de modo geral, falar de vendas é algo que gera muito prazer e muito engajamento. Eu adoro falar de vendas. Bom, Paludo Treinamentos e Consultorias, que é a minha empresa, eu faço treinamentos, palestras e workshops sobre atendimento, negociação e venda. Com qual objetivo? Agregar valor. Então você vai me dizer assim, Diego, eu tenho um time de vendas, eu trabalho em company, eu trabalho com treinamentos para empresas fechados, e eu preciso ensinar o meu time a ter uma venda consultiva e não mais sofrer com o preço. Então a gente vai pegar esse teu time, vai explicar para eles, vai criar um processo de atendimento, negociação e venda com as 7 etapas de prospecção, que é a preparação, abordagem, investigação, apresentação, tratamento de objeções, fechamento e pós-venda. Vamos treinar esse time com técnicas e não só com conceitos. Então não é só, tem que atender bem. Não, me fala como atender bem. Então hoje eu faço esse trabalho de treinamento e desenvolvimento do time comercial. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, o que gera negócios são pessoas. Precisamos treiná-las. Bacana. E para quem está assistindo, um adendo aqui do Pitch Invest, o que tu consegue oferecer para quem vem do Pitch Invest para falar diretamente contigo? Vou deixar aqui o meu canal, meu Instagram, né? Tá o diego.paludo, também o meu WhatsApp, que é o 47992184499, bem fácil, aí número de vendedor tem que ser fácil, né? Com certeza. Entre em contato comigo e qualquer uma das opções, seja uma palestra de 1h30, seja um workshop de 4 horas ou um treinamento um dia todo, 10% de desconto. Para quem assistiu e fala assim, olha, eu vi, manda um printzinho da tela assim, eu assisti você lá no Pitch Invest, tem 10% de desconto. Que bacana mesmo. Muito obrigado. Então é isso, cara. Muito obrigado. Para quem está assistindo, muito obrigado também a participação. Compartilha mais uma vez esse vídeo aí entre os amigos, entre o pessoal da startup, que realmente vai contribuir bastante aí com o pessoal. Agradeço também a todos os patrocinadores aqui do podcast. E se você também tem o interesse aqui de patrocinar esse podcast, que é exclusivamente para a gente falar sobre startups, para enriquecer cada vez mais esse mercado, tantas pessoas que também precisam entender cada vez mais como é que funciona, para onde é que eu vou, se tem uma ideia. Então, patrocina também aqui o Pitch Invest, pode entrar em contato direto ali comigo no WhatsApp, no Instagram também, que é o Pitch Invest mesmo, @PitchInvest, e a gente se comunica lá. Muito obrigado, até mais.